tudo ok? Estamos aqui para mais um episódio do OKcast, o podcast do OK Fechado. Neste bloco de episódios que estamos gravando hoje, nossos episódios são gravados, nós trouxemos convidados aqui da área de arquitetura e engenharia para falar de casa, para falar de ambiente, para falar de conforto, de segurança, de como trazer para dentro de casa a tua essência. E quem é o profissional que realmente entende, né, de conectar isso, a sua essência à casa? O arquiteto. Então, hoje nós temos aqui Elisa Milk, nossa convidada do podcast, para falar sobre conforto em casa. Elisa, muito bem-vinda ao OKcast, muito bem-vinda ao OK Fechado. É um prazer te receber aqui e tenho certeza que a gente vai conseguir entregar aí para os nossos convidados muita dica bacana sobre conforto na arquitetura, como que o arquiteto traz isso para dentro da casa das pessoas, né? Então, boa tarde a todos. Eu também me sinto muito feliz de falar de uma coisa que eu trabalho há muitos anos, quase 40 anos trabalhando com isso. E eu acho que uma das nossas missões da nossa vida é poder passar isso para frente, né? Falando da nossa profissão, da nossa função enquanto importantes na construção de um lar. Exato, na construção de um lar. E tanto tempo assim trabalhando nessa construção, você deve ter adquirido um repertório aí de projetos, pessoas, conquistas que você conseguiu entregar para os seus clientes. Muitos, né? Ah, muitos, mais de 2.000. É muita Olha aí, bastante, coisa, é muita bastante. coisa. E eu recentemente eu resolvi fazer um mestrado, escrevi um livro que eu vou mostrar para vocês, Olha aí, que que é maravilha. de conforto, porque justamente é tanto material que a gente adquire ao longo da vida que eu precisei colocar isso de uma forma científica, com o objetivo de poder ajudar esses novos profissionais e dentro de uma era muito tecnológica, onde as coisas se resolvem muito por softwares, mas a gente ainda tem que entender que a casa, ela fala do nosso sentimento, né? Então, por isso que eu fui estudar e com muito prazer que eu falo disso. Olha só, é verdade, né? Enquanto mais a tecnologia invade a casa, ela precisa ser... A casa não, a nossa vida. Ela precisa ser canalizada para aquilo que cabe a ela, né? Ela não pode ser um substituto da essência humana. E é por isso, porque a gente vai falar de bem-estar, de felicidade, que são coisas que a tecnologia ajuda, mas não é, né? Exatamente, exatamente. Então, vamos começar assim, entendendo o papel. Você falou, é técnico, é científico, é um profissional que passa anos estudando, o arquiteto, né? Para então trazer isso para o bem-estar das pessoas no seu ambiente. Como exatamente o arquiteto consegue isso? Traduz isso de uma maneira mais simples aí para nossa audiência. Primeiro, eu acho que para você fazer arquitetura é um dom. Né? Você tem dentro de você a vontade de fazer uma mudança. Seja como nós somos arquitetos e urbanistas, né? Então vamos começar lá de cima, a gente quer mudar uma cidade, a gente quer fazer com que ela seja mais humana, a gente quer fazer edificação bonita, a gente quer, mas que ainda sirva para as pessoas, porque a arquitetura ela está a serviço das pessoas e não a serviço da tecnologia. Então o arquiteto ele é muito importante quando ele participa desse processo da criação das nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho, das nossas cidades. E isso traz uma qualidade de vida de uma maneira geral. Seja para você, dona da sua casa, como para uma população inteira. Então, é uma profissão muito bonita nesse sentido, muito romântica até. Sim, é verdade, né? Muito romântica. E até esse, por ser romântico, tem-se também uma ideia de que é como se... não fosse tão útil. Quebra esse paradigma aí pra gente. Então, eu acho que nós somos tão úteis quanto um médico. Porque nós somos promotores de saúde dentro da tua casa. Porque vamos lá, a gente tem a parte do conforto, falando tecnicamente, né? É a ventilação, a insolação, é a atmosfera que a gente dá no lar, os barulhos. Então, tudo isso, a gente, às vezes nós convivemos com todas essas coisas, com o frio, com a escuridão, com o ruído, e a gente se acostuma com aquilo. Então, nós somos os detectores, por exemplo, desses desconfortos, né? Desconfortos.
Então, nós muitas vezes dizemos, olha, você vive assim, mas nós conseguimos fazer com que você viva melhor. Muitas vezes você nem se deu conta. Exatamente. A gente não tem a percepção que o profissional tem, às vezes. Né? Exato. Então, nós somos treinados, e como eu falei antes, a gente tem um dom da percepção, né? Desses sentidos, porque são conhecidos os nossos 5 sentidos famosos, né? Mas já são comprovados 32 sentidos. Sério? É. E esses sentidos são super subjetivos. E nós somos hoje treinados, e nós temos instrução, nós temos conhecimento, temos acesso a esse conhecimento para diagnosticar aquilo que a gente não vamos ser prepotentes, a gente não vai conseguir modificar a tua vida, mas nós podemos contribuir para que ela seja modificada para melhor. Sim. Né? Porque tem uma coisa que é a teu psique, o teu emocional. Mas quando a gente acerta a temperatura, a cor, o ruído, a gente consegue trabalhar com a fenomenologia do espaço, que é o conjunto de sensações para que ele te traga o bem-estar, que é seu particular, não é do arquiteto, né? Sim. Ele é seu. Sim. Então isso é transformador. Com certeza. Nossa, sem dúvida. Tá me passando um filme aqui de situações cotidianas que a gente não percebe que está numa situação de desconforto, né? Como, por exemplo, tá num ambiente, tá ruidoso, tá vindo barulho da rua e aí alguém fecha a janela. Daí você respira, né? Exato. Tá no escuro e de repente alguém acende a luz, você... Nossa! Né? E aí, muitas vezes, a gente tem essas deficiências dentro da casa, ou pelo menos poderia ser ainda melhor e trazer mais conforto, mas com o nosso olhar natural, não treinado, a gente não percebe, né? E a correria do dia a dia, né? A gente está preocupado com outras coisas. Então você vai levando, você vai tocando a tua casa com vários detalhes que o contrato de um arquiteto, contratar esse olhar, faz toda a diferença. E a gente estava comentando agora que cada um tem o seu dom, o seu lugar no mercado de trabalho. Por isso que a gente vê aí ao longo da vida muitas pessoas acham que dá, mas vou falar que não dá. Não se compara a contratação de um profissional. Não, com a certeza. Sua atuação simples e pura não se compara à contratação de um profissional. Porque você pode ter um feeling, né? Um feeling específico para alguma coisa, e você pode usar aquilo que você acha que é certo, aquilo que é um senso comum. Exato. Mas aí entra técnica, né? Que o habitante da casa, o morador, ele não tem o conhecimento. E eu digo que é em toda a atuação, né? A gente pode pensar aí da mão de obra até o profissional especializado. Ele tem isso é feito agora e é assim para no futuro ser assim, e por quê? E aí por todas as questões que estão naquela intersecção ali da ação, não trazerem um prejuízo, né? Então, é igual você falou, sem dúvida. Você pode até saber fazer alguma coisinha, mas quem se aplica a isso vai ter uma noção ainda muito maior. E aí que está, né, a utilidade, o ganho de você... E a garantia, né? A garantia exatamente. De funcionar. Porque uma coisa é o que você acha que funciona, outra coisa é eu dizer para você, olha, isto funciona, isto não funciona. Isso aqui na casa do meu vizinho funcionou. Pois é, na casa do vizinho ele tem uma condição, a sua é outra condição. Então é diferente, né? Para cada cliente é um projeto. E como traduzir isso para este cliente específico, aquilo que ele quer e do jeito que pode ser feito? Como traduzir isso? Na verdade, não tem uma fórmula mágica, né? Porque dentro da nossa formação, nós temos uma formação essencialmente técnica. Certo. Nós discutimos até que dentro da graduação a gente caberia matérias como psicologia do meio ambiente, algumas coisas nesse sentido mais subjetivo, né? Certo. Então, o que é fundamental? Fundamental é você fazer estágio, começa a fazer estágio. E o teu aprendizado, ele vem mesmo com a prática profissional. Sim. É ouvindo. E eu sempre digo, sem julgamento nenhum.
porque a sua realidade é completamente diferente da minha, né? Em todos os quesitos. Assim como eu tô de verde, você tá de cor-de-rosa. Entendeu? Sim, sem dúvida. Então, eu, por exemplo, eu coloco uma roupa cor-de-rosa como a tua, eu aguento até o meio-dia. Então, por quê? Não sei. Né? Então, o arquiteto é a mesma coisa. Ele tem que entrar com o olhar atento, o ouvido atento, livre de qualquer tipo de preconceito ou conceito. Porque senão ele leva também só a técnica, né? Senão ele vai levar a técnica. E a técnica, obviamente, é essencial, mas ela ela pode tirar muito do calor do ambiente. Então, como a gente está falando de casa, o calor do ambiente, o calor nesse sentido metafórico, ele é fundamental para ser a sua casa. Sim, o calor que você diz... Aconchego. De aconchego, né? E acolhimento, porque a casa... Existe um nosso ciclo circadiano, né? Então a gente acorda, se arruma, às vezes toma café fora de casa, vai trabalhar, almoça, e você levanta com pique na teoria, né? E esse pique vai diminuindo ao longo do dia. Você vai se estressando porque você vai absorvendo coisas do teu dia a dia. E quando você chega no final do dia, você só quer a sua casa. Quem sabe tomar banho de novo quente, com um bom chuveiro, ligar uma televisão, ter uma cama quentinha, ter um ambiente arrumado, não é? Então, a nossa função caminha muito com o nosso biorritmo, assim, entender o biorritmo de cada um, que muitas vezes não é o meu, não é o teu. Exatamente. Né? Com o que você trabalha, com o que eu trabalho, quais são as tuas demandas. Como que é a tua rotina, como que são os teus dias, para entender como que cada coisa se encaixa, né? Exatamente. Dentro da sua rotina. E existe aí toda uma polêmica em torno disso, né? O que é rotina, né? Eu vou te passar uma lista, uma rotina e essa rotina não se encaixa para você. É a mesma coisa você dizer o que é uma casa confortável. E aí, para você, é uma coisa. Para mim, é outra. Então, a casa, ela é muito subjetiva. Ela tem a ver muito com a tua história, com a tua cultura, com a tua família de berço, né? De herança, com a tua expectativa de futuro, com aquilo que você está construindo agora. Então, a casa, ela é por isso que a gente diz, a casa, ela obviamente, nós estamos falando de quem pode contratar um arquiteto, que é alguém que já tem o seu, né, já tem um programa de vida, que tem algum recurso, porque a arquitetura, a gente não fala só de dinheiro. Contratar um arquiteto não é uma coisa exatamente cara. Sim. Né? É uma coisa assertiva. Assertiva, exato. Então, o arquiteto, inclusive, tem que se encaixar nesse budget, Sim. né? Porque senão a gente perde a função. Exato. Senão a gente vai criar um desconforto endividando o nosso cliente. Isso também não é legal, né? Então, o arquiteto, a gente tem que, falando de quem contrata, a gente tem que entender exatamente qual é a expectativa, o que é o conforto. Por exemplo, de acordo com a tua idade, conforto é uma coisa. Né? De acordo com... Isso, exatamente. E imagine numa casa onde moram pessoas diferentes, de idades diferentes, inclusive, o tratamento que se deve dar a cada cômodo da casa, a cada espaço também é bem... Por exemplo, quando você vai trabalhar com crianças, assim, a tecnologia, uma internet é fundamental. Sim. Porque eles jogam. Então, se você não tiver uma internet legal, e às vezes uma cadeira gamer, o resto você não precisa de nada. Então, quando você entra... Então, e obviamente que conforto dentro de uma casa, vamos lá, supondo uma família tradicional, pai, mãe, 2 filhos, cada um... Vai ter a sua prioridade, né? Aquilo obviamente, que é importante para si. Aquilo que é importante para si. E a gente é costurar essa colcha de desejos, né, de conforto. Que comparação interessante, né? Exatamente. Fazer um patchwork legal, né? Um patchwork muito legal, exato. Coloca pra gente, então, alguns elementos de conforto, pensando que até em mim aqui você despertou aqui a curiosidade para saber quais são os outros sentidos além dos 5. E que tem mesmo esses fatores todos aí ligados aos sentidos para trazer conforto. Olha, a gente vai falar de paladar, olfato, tato, visão,
Qual é o quinto? Né? Audição. Então, a gente vai falar de calor, de frio, de fofo, de duro, de... Nossa, são tantos, assim. São... E aquilo que você falou, né, da cor. Olha só, como a cor, que tem a ver com o conforto visual, né? Por quê? Porque a cor, você sabe que ela é uma vibração. Sim. Então, por que a gente, assim, você está usando pink ela é uma cor com uma vibração forte. Então, a gente, para isso dentro de uma casa, ela não é uma cor de descanso. Sim. Né? Em que lugar que eu coloco essa cor? Em que lugar? Eu adoro pink, então eu gosto muito de pink, mas ela talvez não seja adequada para o teu quarto. Sim. E ela tem um quê depressivo. Então, se eu percebo que você tem uma veia depressiva, veja, arquiteto não diagnostica nada. Sim. Né? Nós não somos médicos, terapeutas, nada disso. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade. Até porque existe uma psicologia nas cores, nos elementos. Que infelizmente isso não é estudado dentro da graduação. Então isso é uma busca constante de aperfeiçoamento profissional. Sim. E a cor, ela é fundamental, principalmente quando a gente faz ambientes corporativos, ambientes de saúde. A cor, ela é fundamental no trato de pessoas. Sim. E das atividades que ali acontecem, né? Mas para todo mundo, né? Para todo mundo, esses elementos dentro do ambiente, aí a gente pode falar de escritório e casa, os elementos que passam imperceptível. Então, às vezes, você tem toda uma situação dentro do ambiente e você não entende por que ela está assim. Pode ser por uma cor aplicada errada, por uma textura, por uma organização de um móvel que não está trazendo segurança. Você veja que para as mulheres, a organização ela é muito mais importante que para os homens. Isso aparece aqui no meu estudo, nesse estudo que eu fiz, que foi um estudo pioneiro, porque eu entrevistei 350 clientes de arquitetos para poder fazer uma amostragem do que é importante. Eu trabalhei assim, separando homens e mulheres. Eu não me ative à opção sexual, não. Biológico mesmo, até porque eu sou filha de biólogo. Então eu acredito muito na biologia humana, assim, na coisa bem. Então, por exemplo, uma casa arrumada é uma coisa confortável para a mulher e completamente indiferente para o homem. Então, e por que isso? Porque talvez nós tenhamos sido educadas para arrumar casa. Então, quando você vê uma casa desarrumada, é frustrante. É como se você não cumprisse o seu papel. Sim. Entende? Então, são coisas maravilhosas. É um estudo maravilhoso que você faz. Então, se eu vou prestar atenção numa organização, eu vou conversar com uma mulher. Ela vai me dizer onde ela quer guardar os copos, de que forma ela quer guardar os copos. Entende? E aí tem toda aquela questão. Ela é uma pessoa que prefere a praticidade ou ela tem outras prioridades, né? Não, ela prefere a praticidade. A mulher, porque... Ela sempre prefere? O marido não. O homem não... Até não é homem, marido e mulher, porque eu não entrevistei só casais, entrevistei. Pessoas em geral. Pessoas em geral, né? Contratantes de arquitetos, todos clientes de arquitetos. O homem não liga para a praticidade, porque ele não liga para a arrumação. A mulher, sim. E isso vem aí do nosso discurso feminista, né? Onde a mulher acumulou as tarefas e ainda acumula as tarefas, né? Então, ela precisa que o ambiente seja prático, auto-organizável, para ela ter tempo de fazer a unha, coisa que eu não tive tempo de fazer hoje. E uma coisa é interessante que homens gostam de sofá e a mulher gosta de cama. Então, por exemplo, se a gente vai vender sofá, cama, é mais fácil vender para a mulher, porque é ela que tem a maior necessidade de cama. Os homens dormem no sofá vendo televisão. Sim. Né? Exato. Então, isso também aparece aqui nas pesquisas. E é interessante por causa disso, porque a mulher, ela saiu para trabalhar fora, ela se sente culpada de não arrumar a casa, né? A grande maioria. Sim. Né? E são coisas que se carrega no inconsciente, não é percebido. Não se carrega no inconsciente, não é percebido. E aí, quando se fala disso, né, aí o teu livro mostra isso, que as pessoas elas se expressam e deixaram essa resposta, né, para o que está acontecendo, para o quanto isso, e olha, e o quanto isso influencia, e é por isso que é importante, né,
ter esse conhecimento sobre a evolução humana, como que as pessoas vão evoluindo ao longo do tempo. É muito legal. Porque a arquitetura muda muito também, né? Daí, conforme essa evolução humana, esse modo da pessoa se relacionar e se relacionar também. Olha, eu acho, assim, que não é a arquitetura que muda, é a gente que vai se percebendo. À medida que as coisas vão acontecendo, como a pandemia. Sim. As pessoas passaram a perceber a casa. Então, elas passaram, por exemplo, a trabalhar na sala de jantar delas. Aí dói as costas. Aí elas têm que lidar com o som dos filhos no quarto jogando, com o marido falando no telefone. Então, ou assim, foi engraçado, barulho da máquina lavar roupa. Então, uma cliente minha me disse assim, eu nunca escutei a máquina na vida. E, de repente, aquilo me incomodou horrores. Então, e eu queria, as pessoas queriam falar nas lives, e o barulho de fundo da rua, dos filhos, que antes era da televisão, muito natural, que né? antes era natural, ficou insuportável. Então, não é arquitetura exatamente, óbvio que a gente vem caminhando, mas você veja... Porque a arquitetura, os princípios não mudam, né? Na verdade, você tem razão. O princípio arquitetônico, ele não muda. O que acontece é que mudam as necessidades e como é que você, então... Como encaixa isso? Porque você veja, os desenhos de cozinha, eles surgiram no início do século passado, por uma mulher. Não existia... Não espaço da cozinha? Existia espaço da cozinha, mas não existia desenho da cozinha. Os armários eram altos, então as mulheres levavam muito tempo para fazer almoço. Então, no início do século passado, eu sou péssima de nome, mas em 1900, sou boa de número. Lá em 1920 e 30, uma moça escreveu um livro de como deveria ser feita uma cozinha para uma mulher trabalhar. Por quê? Porque ela precisava fazer outras coisas e ela percebeu que tinha que subir em banco, descer de banco, doía as costas, abaixava. Então foi o primeiro. Então você veja, o desenho de cozinha, ele tem mais de 100 anos. Olha só, um espaço super importante. E que sofreu uma transformação bem grande nos últimos tempos, então, né? Porque ela se integrou à casa, não tem mais as paredes. Mas o homem assumiu, que trouxe isso. O homem é que trouxe isso. Ele trouxe a churrasqueira para dentro da cozinha. Ou ele deixou de comer só churrasco, não é? Ele passou a cozinhar. E, no entanto, que eu não tenho esse número, mas diz essas lojas para mim que quem gasta dinheiro em eletrodoméstico caro é homem, não é mulher. Por quê? Porque para a mulher ainda a cozinha... Manual. Não, ela é manual, mas ela é uma coisa comum. A gente vem trazendo isso que a gente cozinha para a família. Então aquilo ainda é uma obrigação. Para o homem é um lazer. Né? Até porque quando ele assume isso, ele assume por um hobby mesmo. Ele assume porque ele gostou. E o hobby tem a ver com status, tem a ver com os amigos, tem a ver com outra coisa. Que, aliás, é conforto para o homem receber pessoas em casa. Para a mulher, não. Isso é verdade. Para a mulher, é louça para lavar depois, é chão para limpar. Principalmente no final de semana, que não tem ninguém para ajudar. O homem, não. Aí tem uma coisa assim super interessante, que para o homem tem a ver com o sucesso. Quando ele pode prover, além da família, trazer os amigos, para ele é status. Sim. E para a mulher é louça. Verdade. E olha só, né? Muito interessante. E aparece isso aqui. Então, a gente vai fazer um sabem. projeto de cozinha gourmet, não chama uma mulher para fazer um projeto de cozinha gourmet. Chama o homem. Chama o homem. E é verdade, ele se encaixa super, né? Super! Se encaixa super. E aí você diz assim, tinha um amigo meu que me disse, isso é óbvio. É óbvio, mas não está escrito. Sim. É óbvio, mas você não acha. Então, a ideia... Provado, né? Porque quando está escrito, está provado. Está provado, está provado, está registrado, está na biblioteca da universidade, está falado. Então, é interessante, quando você é arquiteto, entender essas sutis diferenças. Né? E entender porque ela acontece a partir dessas mudanças de comportamento, de posicionamento, de lugares que as pessoas começam a assumir, de funções que elas começam a assumir, e daí muda tudo na rotina dentro, né, do ambiente. E você falou uma coisa que é assumir, né? Eu acho que a gente trabalhou anos e anos e anos no piloto automático, sabe? E a pandemia, eu acho que trouxe essa parada. Até porque todo mundo teve que trabalhar dentro da casa, né? Sim. Os filhos, as pessoas. Então, trabalhar, estudar, assistir aula.
Então, nós tivemos que estabelecer limites limites e tarefas para todo mundo. E como as pessoas correram para se adaptar quando chegou a pandemia, né? As lojas de material de construção aumentaram seus faturamentos. Assim, eu falei com muitas empresas que eles disseram, nossa, a gente nunca vendeu tanto, a gente não pode nem fechar, porque a gente não está podendo se dar esse luxo de fechar, por quê? Porque as pessoas estão precisando levar as coisas para dentro de casa, fazer mudanças dentro de casa, porque elas estão em casa e encontraram as coisas que estão estragadas, quebradas e precisa consertar. E foi esse olhar mesmo para dentro da casa que eu acho que vai mudar muito, né? Toda a visão por bastante tempo de ter mesmo um olhar sobre a casa cada vez mais. E o homem olha para as coisas estragadas. É uma função dele. Então, ele gosta dos objetos em perfeito estado. É diferente da mulher. Então, assim como a mulher às vezes tem a culpa da louça, eles têm a culpa daquela fechadura estragada. Interessante, assim, ó, até para os profissionais, de um modo geral, essa abordagem que você está trazendo, de entender os perfis individualmente, né? De entender a quem cabe a decisão para cada coisa, quem gosta disso, quem gosta daquilo. Exato. Porque, com certeza, a maioria das formações até há um tempo atrás, elas não traziam esse olhar sobre o humano. Era muito técnica, né? Engenheiro, arquiteto, administrador, todo mundo, assim, de um modo geral. Era muito a técnica, a ferramenta, o como é que se faz isso, o como se faz. E não o porquê das coisas. Isso hoje me instigou bastante a pesquisar. Hoje a gente tem mesmo mais um olhar para o porquê. Por que é assim? Por que eu devo fazer assim? Aí a explicação está sempre lá na essência, né, humana. Sempre na essência humana, porque nós somos, assim, seres em evolução, mas a gente evolui muito devagar. O ser humano evolui muito devagar. Porque acho que se a gente se adapta muito rápido, né? Nós nos adaptamos, mas evoluímos pouco. Aí eu acho que vem um comodismo, né? De não vou mexer, mas se precisar, bom, vai. Exato, mas a evolução é muito lenta, né? E o que acontece? A gente ainda volta para casa. A tua casa pode falar sozinha, baixar as persianas, ligar a luz e tal. Mas eu já vi clientes assim que ele gosta de ter o controle de acender e apagar a luz e não no botão. Ou não depender de um celular para fazer essas coisas que ele fazia simples, sabe? Embora seja lindo, né? Embora seja lindo, aparentemente seja muito encantador. Por exemplo, mulher nenhuma gosta. Não aparece na minha pesquisa. Não aparece mulher que gosta de tecnologia. Aliás, apareceu uma, mas porque ela é formada na área de informática. Então tem um encantamento ali. Então ela tem um encantamento, mas a mulher nenhuma. Porque é mais uma coisa para ela aprender e funciona com o outro lado do cérebro que talvez não seja o feminino, que aí eu não vou mexer. Então é interessante isso. E a gente está falando muito isso de homem e mulher, mas é importante deixar claro que é uma questão de biologicamente e por muito tempo, na maioria das vezes é assim. Claro. E aí existem as exceções, mas ainda é muito massivamente assim que funciona o humano. E aí, é claro que com toda a mudança que as coisas acontecem, aumenta às vezes a proporção de um ou outro hábito, de uma outra, né? Mas não é uma questão de separar homem e mulher, de sempre foi assim. Nenhum, né? Não é. Claro que tem. Você vê que a gente está indo para um lado muito humano aqui, né? Meu Deus. Mas é sempre a arquitetura. Mas porque a arquitetura é isso. A arquitetura é trabalhar, é uma prestação de serviço para melhorar a vida de pessoas. Né? De pessoas. Exato. Então, não tem como. E como a gente quer falar de conforto, né? E entra nisso, né? Conforto entra no sentido. E quando entra no sentido, entra no âmago, né? No ser humano. Porque o que nós somos nós sem a visão? Né? Sem o olfato. O que somos? Então, tem o Juliane Palasma, que é um arquiteto, que eu tive o prazer de escutar ele agora numa defesa de tese. É um norueguês ou dinamarquês. Sou ruim disso, ruim mesmo. Mas os livros dele são fantásticos. E ele diz que tem os olhos da pele, que você consegue justamente enxergar com a pele. Então, o que é o toque? É ser tocado, é tocar nas coisas. Mas a visão continua sendo, né? Visão, embora seja a partir de uma outra perspectiva. Mas você veja, existe uma tese também feita com cegos para comprovar conforto. E eles comprovam conforto sem enxergar nada. Para você ver como é que toda uma atmosfera de outros sentidos, que não é a visão, justamente para comprovar que a visão
ok? Até porque, por exemplo, para as mulheres a estética é fundamental. O visual, né? O visual. Como eu enxergo aquela harmonia, né? Mas não desconheço se tem algum estudo nesse sentido de mulheres sem visão, mas existe de pessoas sem visão na percepção da energia das cores, da energia dos lugares, através do quê? Da pele, do cheiro, dos outros sentidos, de macio, de toque, de textura. E é aí mesmo que entra, né, o papel do especialista, de identificar o que é que realmente harmoniza com o quê. Sim. Né? Por exemplo, a gente sempre, o exemplo da cor é muito fácil de usar, porque é isso, né, de a intensidade, mais intenso, menos intenso, o que é que provoca, é muito nítido, né? Sim. Eu vou falar isso aqui no livro, que em 2001, quando caíram as Torres Gêmeas, a Pantone, você sabe o que é a Pantone? É uma coisa de cores, né? Eu sei que eu vejo na Pantone é uma identidade empresa visual. que ela dita, ou ela vai fazer uma pesquisa durante um ano, um período, e ela vai dizer para o mercado qual é a cor que vai reger o momento do ano que vem. Então agora, por exemplo, está saindo a cor agora que vai reger 2023. Isso. E muitas empresas, muitas, o mundo inteiro, as grandes empresas compram essas informações, porque existe um estudo comportamental e um argumento, que é uma coisa que justamente a gente estuda, que é para melhorar o nosso argumento, vou falar disso depois, sobre cores. Então, quando as Torres Gêmeas caíram, eles lançaram o True Red. As Torres Gêmeas caíram dia 11 de setembro, então em outubro eles lançaram a cor, era o vermelho profundo, verdadeiro. Por quê? Porque eles queriam despertar o amor. O amor? Não, o amor. Olha só, olha a visão como é diferente, né? Não é? Associei a alerta. Existe verdade, o perigo, né? Mas eles queriam levantar o amor, a paixão, o amor, porque o mundo ficou sob escombros, né? Ficou cinza. E aí é totalmente o oposto. Né? Eles queriam justamente o oposto. Então, para você ver como é que a cor, ela vai influenciar o mundo, né? Sim. O mundo. E ele vem todo argumentado. E tá surgindo o nome, já está, né? Está em movimento essa questão mesmo do colorido pós-pandemia, né? Então veio tudo colorido agora. Veio tudo. Até quem sempre foi adepto do preto e branco, do basiquinho, do nude, né? Foi lá fazer consultoria de imagem para saber então com que cor com a paleta que ele vai, que combina que com combina. Você. E foi com essa intenção também de deixar tudo mais alegre, né? Mais colorido, mais animador, né? E porque você usou muita roupa de academia, né? Uhum, e as roupas da academia são mais coloridas. Então você. E a gente pensou, né? Não sei, né? Eu pensei que quarentena fosse 40 dias. Todo mundo, né? Não 2 anos, né? Exato. Então a gente abandonou o salto alto. Por quê? Porque a gente foi avaliar, puxa, o salto. O salto é desconfortável. Sim. Né? Eu adotei o tênis e tô até disso. hoje. Adotei o tênis na pandemia e não consigo mais tirar. Não quero tirar. Então, a roupa de ginástica modificou. Né? E aí você vê assim, como a gente vai adotando mesmo, né? Toda uma transformação, adota e depois vai ter que vir um outro movimento, vai vir um outro movimento e a gente vai mudar, né? E a gente vai rompendo, né, com essas coisas, dessa etiqueta que você tem que seguir. Você vai se perguntar. Porque você participou de reuniões, pessoas que usavam terno e gravata, que de repente dentro de casa aquilo foi permitido aparecer no vídeo sem terno e sem gravata. Isso vai ser questionado, né? Até porque, por exemplo, você trabalhar no Rio de Janeiro de terno e gravata. Totalmente desconexo, né? Não faz o menor sentido. Muita coisa não faz sentido. Muita coisa não fez sentido. Porém, como existia toda uma dinâmica, né? E a nossa casa... Sem se perguntar, né? Você vai no rolo, assim, né? Exato. E isso se reflete total também na arquitetura, né? Muita coisa que não faz mais sentido por questões climáticas, por questões de espaço. Por questões estéticas, por questões por exemplo, do outro. Né? Porque o outro deixou de ir na tua casa. Mudou muito isso também. Mudou muito isso. Então, os espaços mudam totalmente, ficam menores e ficam mais compartilhados. E mais confortáveis, assim, porque... Não precisa mais separar tanto. Né? Eu não preciso mais separar tanto e eu vou entender que eu preciso usar aquilo mesmo, que aquilo custa dinheiro, que aquilo custa trabalho. Mas, na verdade, isso aí devia ser já uma verdade absoluta, pois né? Mas é que eu acho que a gente não parava muito para pensar, sabe? Exato. A gente não parava muito para... E eu acho que a pandemia teve essa coisa positiva
de você olhar para você e dizer assim, o que é que faz bem para mim, para minha família, para o meu espaço, porque o que é a casa, né? Você está em casa, você está seguro, então a casa é teu porto seguro. Mas ela passou, então tá bom, eu estou segura, mas eu estou bem aqui dentro. Exato. E estamos todos bem? Estamos As todos pessoas bem. que compartilham o espaço comigo estão bem também, né? Vamos falar um pouco mais disso, dos elementos de conforto. Eu gostaria que a gente conseguisse trazer, então, para o olhar da nossa audiência aqui, os elementos para ela perceber eles dentro de casa. Que perguntas ela deve se fazer? Se ela está num ambiente confortável, ela olhar e falar assim, nossa, então isso pode estar me incomodando. O que ela olha primeiro? Como que ela se identifica? Primeiro é uma questão de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Esse lugar é meu. Então, isso tem um pouquinho a ver com apartamento próprio, com casa alugada, né? Então, por exemplo, para os homens é mais importante ter a casa própria do que para as mulheres. Elas se importam... Porque ela consegue encontrar pertencimento em outros elementos. Em outros elementos. E não na posse. Então, tá bom. Então, estar dentro de casa alugada, uma casa própria, isso tem um diferencial. Temperatura é fundamental dentro de uma casa. É fundamental. Principalmente no nosso país, né? Que cada região, a maioria das regiões tem... São quentes. Quentes e aquele extremo, assim, de ou muito quente ou muito frio. Como aqui a nossa Curitiba, que é uma capital mais fria do país, a mais alta e a mais fria do país. Então, o frio ou o calor em excesso, ele é extremamente desagradável. Principalmente o calor para os homens e o frio para as mulheres. Olha só. Então, ar-condicionado, o condicionamento térmico da habitação, e aí ele pode se dar, como a gente está aqui no estúdio, cortinas com tecido, revestimento de piso. Então, a gente está aqui em Curitiba, revestimentos frios, até onde ele é legal, em quais ambientes você... Aonde a praticidade do piso frio, sim, ela é maior, ela vale mais do que um piso quentinho. Sim, entende? Sim, aí são avaliações que é você e eu que vou te dizer. Porque, por exemplo, para mim, talvez a praticidade de um porcelanato no piso é N vezes melhor do que um carpê. No caso, não. Eu amo carpê. Eu pisava tudo fofinho. Mas eu amo. Mas tem pessoas que não, que a limpeza, a facilidade de limpar é mais importante. Então, você falou pertencimento, temperatura. O fofo. Sim. O fofo. Assim, o aconchego dos móveis. Sofá, cama, sim. poltrona. A densidade dos colchões aumentou. Densidade dos colchões. E com esse aumento de densidade e tamanho das camas, o quarto também ganhou um desafio, ganhou. Né? Que é caber uma cama grande com um closet ou com um grande armário e tudo mais. Não, com roupa de cama. Com roupa de cama? Edredom e chinelo. Como assim? Me explica melhor. Chinelo fofinho. O fofinho, ele ganhou voz. Então, o tecido, o chinelo para as mulheres. Os homens são textura, é sofá. Então, a mulher é a cama. Então, o quarto, ele virou assim, inclusive o banheiro. Banheiro espaçoso. Sim. Sabe? Aquele banheiro que você não entra se batendo nas coisas, se espremendo. Um chuveiro, água quente. Então, acho que talvez, eu não sei, mas quem sabe aquecedores a gás, chuveiros melhores. Por quê? Porque a pessoa, preciso tomar um banho, ela não entrou mais rápido no chuveiro. Sim. Né? Ela pôde tomar banho, aí ela reparou que o banheiro é pequeno. Então, o espaço, a amplitude do espaço é uma coisa valorizada. Então, talvez, menos cômodos. Uma padronagem mais assertiva, mais né? Fluida. Mais fluida do ambiente, né? Menos truncada. Isso mesmo, pertencimento, temperatura, maciez. Maciez. Né? A gente estava falando de fofinho, maciez. A maciez, realmente. E a maciez é uma coisa que você percebe em vários elementos mesmo, que você pode colocar dentro de casa. Sim. Que é o puff, o sofá, o carpete, a cortina menos... A tua roupa de cama, a tua roupa de dormir. A roupa de cama, sabe? Então, maciez. Outra coisa que é interessante é o que se olha da janela. Quantas pessoas... À vista. Descobriram que não tinha nada para olhar para fora. Nossa, isso é verdade.
Ou que tinha que olhar o vizinho, entendeu? Ou que tinha Se que sentiu invadido, privacidade. Olha só, interessante isso, né? Os elementos que você olha quando você vai buscar um espaço, né? E quando você vai arrumar ele também. Com certeza. A vista, sem dúvida, para algumas pessoas, ela não tem o olhar treinado para isso. Porque às vezes ela tá tão acostumada só a entrar em casa para comer e dormir e sair. Isso. Que aí ela não percebe isso. Mas no momento em que ela precisar descansar o olhar, ela não tem. Não tem. Então, tá bom. Então, obviamente que a gente não consegue fazer milagre, né? Tem lugares que não tem. Mas então, você tem que criar outros pontos de vista dentro da própria casa. Se eu não tenho lá fora, eu tenho que ter alguma coisa dentro da tua casa. Porque eu não, né? A gente não... Mas é uma coisa legal. Então, aí entram a biofilia, né? A biofilia é você trazer a natureza fazer uma associação da sua casa junto à natureza, fazer com que... Então, trazer essa natureza para dentro de casa. A gente vê o Urban Jungle, né? Invadindo assim, né? as cidades. Né? A planta realmente dentro de casa, conectada ali, bem e não é só planta, por exemplo, essa mesa com padronagem madeirada, né? Assim, porque a gente também não consegue trazer... E é porque a nossa natureza é essa, né? Mesmo também, é selvagem. Né? Então, de repente, a gente está dentro de um apartamento de concreto, cinza. Mas aí é interessante isso, eu descobri isso também, eu entendi isso, quando você não precisa ter o elemento madeira, mas ele pode te lembrar a madeira. Sim. E aí a gente entra na sustentabilidade, né? Bom, hoje sustentabilidade é outro item, assim, que não aparece como conforto, ele não tá, mas ele é fundamental. Ele é fundamental. Acho que, aí entra eu particularmente, mas eu acho que quando você está fazendo bem ao planeta... Sim. Isso está muito confortável. Né? Fazendo uma parte para contribuição assim, Sim. de uma vida melhor para todos no futuro. Hoje e no futuro. Mas isso é muito meu ainda. É meu, assim, né? Mas já existe mais uma consciência maior das pessoas, né? Mas não é associado ao conforto. Não é associado ao conforto. E é isso que é interessante, né? De que eu posso... praticar a sustentabilidade fazendo uma escolha simples como essa, de ter um elemento madeira que não precisa ser uma madeira, que remete que o meu cérebro entende o teu cérebro entende, ele exato. entende que é, né? E essa é a mágica do ser humano, né? Então, vamos lá, eu tô gostando disso, de a gente conseguir pontuar mesmo para as pessoas visualizarem. O pertencer, sem dúvida, acho que é o ponto principal, é o início de tudo, porque daí, então, se ele não pertencer, não adianta nada ele conseguir fazer a escolha se ele não se sentir pertencendo. Fazer só por moda, só porque o arquiteto falou que era assim, ou porque ele viu no vizinho. É que isso fica caro, né? Aí entra uma questão de valor. Então, a gente faz uma pergunta, se você tem uma poltrona barata e uma cara para comprar, qual é a que você quer, pelo qual você opta. A grande maioria diz assim, eu opto pelo gostar. Desde que não divide, então isso é uma decisão para tudo. Para tudo, assim, é olhar, escutar você e você optar. Então, quando você está num apartamento alugado ou alguma coisa que aquilo não te pertence, não fala com você, de alguma forma você está desconfortável. Talvez você não perceba. Sim. Ou você diz, puxa, eu tô aqui, ou por exemplo, você vai num quarto de hotel super bacana, você diz, nossa, coisa é super bonita, mas isso aqui não fala não se comigo. Conecta, né? Você não se conecta. Conforto e beleza, qual é a relação que existe entre elas? É fundamental, como dizia Vinícius de Moraes. Beleza, é fundamental. Beleza é fundamental. É fundamental. Por que não é a beleza? Eu acho que a gente podia traduzir isso como harmonia. Harmonia. Ordem. Porque então a beleza é isso, é a harmonia dos elementos, É a harmonia dos elementos. Aí entra o profissional nesta, que isso é maravilhoso. Inclusive, pegando esse gancho, uma coisa que é conforto, que é pertencimento, é você ter dentro da tua casa, vamos lá, porta-retrato, o móvel da sua avó, coisas que tragam sua memória afetiva, né? Então, assim, a gente procura sempre respeitar muito o cliente com aquilo que ele traz de bagagem. Por exemplo, uma colcha. Às vezes não é a coisa mais linda do mundo, né? Sim. Mas a gente pega Mas se é um elemento para ele, né? Para ele é fundamental, você harmoniza aquilo dentro daquele espaço para que aquilo fique ordenado, fique bonito aos teus olhos. Isso é sucesso do trabalho, sabe? Então, sim, essa memória afetiva, esse respeito e essa organização dos elementos é fundamental para você estar num ambiente confortável.
Sim, verdade. Você falou isso desse elemento, eu me lembrei de uma palavra que eu tenho visto muito ultimamente, que é o repertório. Né? O cliente, ele tem um repertório já. Que tem que ser respeitado. Que tem que ser respeitado e que pode ser harmonizado. Exato. Porque às vezes ele tem todo o repertório, mas ele só tá desordenado. Nossa, quantas vezes a gente chega na casa do cliente, eles colocam tudo em cima da mesa, assim. Aí você olha assim, ai, God. E você arruma. Tem todo sempre um cantinho que recebe aquela peça direito, né? Que acomoda aquilo. E ele, então, diz, essa casa é minha. Sim. E tem novas profissões aí, nichos dentro da profissão macro, né, que estão trazendo muita melhoria, né, para o ambiente, para casa e para a vida das pessoas, né? O personal organizer, que ele consegue fazer. Você me lembrou disso quando você falou de organizar, né? Sim. Ele tem um repertório, ele tem um cresceu monte de muito coisas. esta o personal atividade. organizer, ele vai conseguir trazer conforto, porque ele vai conseguir colocar as coisas no lugar. Né? E treinar o olhar de quem usa para dizer, ó, aqui é melhor, por quê? Por causa disso. E aí você treina mesmo, porque vem muitas vezes da experiência, a pessoa não entende que existe uma outra opção, né? E o personal organizer, ele tem sido de muita ajuda nas casas hoje em dia. Muita ajuda nas casas, porque primeiro ele te poupa do trabalho. Sim. 2, ele organiza, então é isso, sabe? Ele te tira essa culpa de não fazer. Então tá lá, tá arrumado. E cabe a você manter aquilo arrumado. Exato. Né? Então, os projetos de arquitetura de interiores, uma das funções é organizar a casa para você. Sim, exato. Deixar cada coisa no seu lugar, cada coisa deixar no seu funcional, lugar. deixar otimizado. Exato. Justamente para você ter tempo para fazer outras coisas. E deixar tudo no lugar certo para você ter o conforto, para você ter ergonomia dentro de casa. Uma coisa que eu gosto muito do papel do arquiteto, que eu acho fundamental, é que ele traz a ergonomia para dentro de casa, né? Ele consegue te dizer, que também é um sinônimo de conforto. Que é um sinônimo de conforto. Você sentar aqui, por exemplo, numa cadeira boa. Uma mesa muito grande num espaço muito pequeno. Exato. Quanto isso incomoda até o dia que alguém se machuca. Troca. Ou você se machuca, ou você troca. Meu Deus, como é que eu passei tanto tempo com uma mesa desse tamanho? E essa frase, essa expressão, como que eu passei tanto tempo assim, ela acontece muito, né? Quando a gente muda o lugar, quando a gente muda o ambiente, fala como que eu vivia com esse sofá aqui, nesse lugar, ou essa mesa aqui. Ou às vezes até quando você não está se percebendo, e você me contou uma história, né, do cliente muito longe da TV. O cliente longe da TV, ou mesa de jantar de 1,60 por 1,60. Aí quando surgiram as mesas quadradas, eram 1,40 por 1,40, elas cresceram para 1,60 e 1,60. Hoje meus clientes dizem, eu não quero aquela mesa grande, porque para eu precisar passar um prato para você, eu tenho que levantar para passar. Então esses 20 centímetros fizeram toda essa diferença. Conforto, verdade. E muita coisa, né? As salas menores, né? A sala mais compacta com 3 ambientes dentro de uma sala só até, né? O cantinho de você ler. Acabou isso, né? Até pelo advento das televisões grandes, você precisa dessa distância, porque senão realmente ou a pessoa compra uma televisão muito grande, aí para ler a legenda você tem que ficar lendo assim, né? Então, tudo isso a gente auxilia. Sim. Pra dizer assim, olha, esse sofá é grande demais, essa televisão é grande demais. Uma coisa é o seu sonho, outra coisa é o que você realmente tem e que a gente está com delicadeza e com argumento, que é uma coisa que eu bato nas aulas que eu dou e tal. É a gente estudar para ter argumento. Verdade, exato. Porque eu não posso dizer, coisas, né? Não fica bom. Não fica bom. Tem que ter o porquê das coisas. Não fica bom coisas, por quê? Para quem? E o modo como você diz e tudo mais. Bom, né? isso é uma outra coisa, né? Mas é aí que a gente também sempre defende e repete isso, que a defesa que você faz disso, do teu trabalho, a maneira como você passa essa percepção para o cliente, para que ele se sinta, porque ele perceba o quanto você tem valor e seguro de que ele vai, o que ele vai receber, tá muito nessa comunicação que você faz, de como você vai fazer essa mudança na casa dele, ou como você vai fazer o projeto, como é que você vai fazer a entrega. Então, a gente percebe que hoje, né, a gente está nesse ambiente de engenheiro, arquiteto, designer, o profissional aí, o da mão de obra mesmo, a gente percebe que a comunicação de como as coisas acontecem, como que elas são feitas é fundamental, é trazer esse olhar. Hoje, então? Cada vez mais, né? Cada vez mais. Por quê? Porque eu preciso enxergar, né? Você estava falando de conforto, para mim, conforto a gente geralmente associa a algo caro, né? Porque
vai ficar na cara que deve ser muito bom, né? Geralmente você... Então, até porque a gente consegue o conforto realmente com mais investimentos, né? A gente consegue o conforto. Mas é preciso treinar também o olhar do cliente para esse conforto nas pequenas coisas, o conforto nas mínimas coisas, nas pequenas decisões. Nas pequenas decisões e nas boas decisões. Assim, né? E conforto é caro? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa em virtude de outra. Mas isso é a vida, né? Sim. A gente não dá para querer tudo na vida. Então, e por que conforto? A gente diz que... Porque também está nas pesquisas que 78% dos clientes procuram um arquiteto para ter um ambiente confortável. Porque ele precisa de... E depois bonito. E depois bonito. Primeiro confortável e depois bonito. Depois bonito. Então, por quê? Porque ele não sabe exatamente se uma cadeira grande ou pequena, se a cadeira fica... Dá certo. Imagina a gente comprar uma cadeira e ficar batendo uma cadeira na outra. Então, ele quer uma coisa que seja... E tamanho, dimensionamento, ergonomia, faz parte do conforto. Né? Então, é isso que a gente tem que estar atento, ligado nesta... E aí, com isso, ele tem um ambiente que pode ficar bonito. E a gente, às vezes, não percebe mesmo, né? Olha uma cadeira e compra porque é bonita. Nossa... Aí, olha a quantidade de gente que já me chamou que... Ou um sofá. Né? Sofá, mesa de jantar, quarto. Compra uma cama maior que o quarto. Eu preciso de uma cama 2x2. E isso, na verdade, precisa começar lá quando projeta, né? O que é que o cliente quer ter dentro desse imóvel? É por isso que, muitas vezes, o cliente também tem que ter essa consciência de que se ele vai comprar, se ele vai construir... Então, ele já começa a pensar que tipo de casa ele quer ter lá no projeto. O que é que cabe nela, como é que ele quer isso. E às vezes ele não sabe, né, Miriam? Então, cabe a nós... se mostrar. Mostrar e perguntar o que não gosta, né? O que não quer, porque isso já é uma excelente dica. Sim, é verdade. Simples, né? Muito simples. Muito simples, muito simples. Isso aí, nossa, muito bom. Eu percebo assim, né, resumindo aqui o nosso bate-papo, que a gente conseguiu levar essa visão de conforto tanto para quem projeta, para quem entrega o serviço de arquitetura ou de designer de interiores para o cliente, como para o cliente na hora de saber o que ele quer, né, entender o que ele quer. Porque, sem dúvida, conforto é muito subjetivo, depende muito de cada pessoa, e vai depender de uma série de elementos para as boas decisões acontecerem. Mas aí os dois lados têm que estar cientes de como se decide por conforto, né? Como se escolhe conforto. Porque às vezes o cliente bate o pé e quer uma coisa. E aquilo não vai ser bom para ele. Bom, aí já é uma outra decisão. Aí já é outra questão, né? Aí entra o respeito pela tua decisão. Aí cabe o arquiteto alertar. Alertar. E pronto, né? E pronto. Mas não se omitir também, né? Não se omitir, porque quando você está dentro, faz parte do teu trabalho. Sim, né? Isso. Faz parte, é como um médico, ele vai te dar um remédio. Fica a teu critério tomar um remédio ou não tomar um remédio, mas eu te digo, você precisa deste remédio. É a mesma coisa. Isso é verdade. Eu preciso que você tome isso aqui. Isso aqui é uma medida correta para você. Mas a gente tem o livre-arbítrio, né? Isso tem que ser respeitado. Sim, exatamente. Perfeito. Mas eu creio que a gente conseguiu entregar isso para nossa audiência. Quer falar um pouco mais do seu livro? Eu digo no sentido do aspecto do que mais que você conseguiu encontrar aí, que você pode compartilhar com a gente. Porque é um livro... mais voltado mesmo para uma pesquisa mais científica, porém, ele ouviu as pessoas, né? Se quiser até mostrar a capinha para o pessoal... mostrar para vocês. Isso, pode mostrar. Ele é resultado aqui do meu mestrado. Então, porque para os nossos acadêmicos, os nossos estagiários do programa de aceleração de carreira, é uma bibliografia muito boa, tenho certeza. A bibliografia é muito boa, é uma delícia de ler. Como ela fala de comportamento humano, ele fala de comportamento humano, a gente se encontra. Todo mundo se encontra no livro. Eu mesma que li ele agora, depois de algum tempo. Releu? Não, eu li, foi lançado agora em maio. Então, agora que eu reli, eu falei, nossa, que legal. Sabe? Eu mesma, assim, nossa, que bacana, é verdade isso daqui. Porque não era sobre
você, né? Você estava ouvindo as pessoas. Então... eu estava ouvindo as pessoas. Então, você tem aqui dentro os gráficos. Então, por exemplo, eu vou dizer o que é fundamental na tua casa. Então, aqui o item organização é fundamental para uma casa funcionar. Então, eu vou dizer assim, o que te faz feliz dentro da casa? Esse gráfico vai mostrar que é memória afetiva. Que são as tuas coisas, que te faz feliz dentro de casa. Sim. E tem aqui, então, ele é cheio de gráficos. Ele é bem fácil de ler, todo mundo se encontra. É uma coisa, é gostosa da gente entender. E ele vai falar sobre as pessoas do conforto e a nossa visão quanto arquiteto, o que é que a gente também quer para o nosso cliente. Isso, perfeito. Entendeu? Então, para checar se o que você, cliente, me pede, eu consigo te entregar. Se eu estou entendendo você. Então, aqui é um começo de uma pesquisa, porque isso aqui é infindável, o comportamento humano é infindável, né? E tem um resultado, assim, que foi a coisa que eu mais gostei, falando do final do livro, assim, a conclusão que eu cheguei. Eu penso que eu gostaria, na minha vida, de trabalhar mais com o social hoje. Então, eu estou fazendo umas pequenas incursões, assim, para levar a arquitetura para pessoas que não têm acesso à arquitetura. Infelizmente. Mas eu tenho ouvido de vários profissionais já esse desejo. Porque, de melhorar a vida de quem... De melhorar a vida. De quem realmente tem uma vida... Já ruim, tem uma vida entendeu? difícil e precisa, né, de um pouco de dignidade, né? O mínimo de dignidade. A gente não está nem falando mais de conforto, a gente está falando de dignidade para morar. Exatamente. E eu fui fazer, então, democratizar, né, mesmo o acesso. O conforto, entendeu? O conforto, exato. Ser acessível para todos. Exatamente, né? Assim ser acessível para todos. E nessa... Então, tem uma pesquisa, eu confrontei a minha pesquisa, porque eu vou fazer uma pesquisa com contratantes de arquitetos. Então, essas pessoas pertencem a uma classe A e B. E tem uma pesquisa feita no Rio de Janeiro com a classe D, que vai falar também de conforto com a classe D. Então, o que eu achei mais interessante é que os resultados são muito semelhantes. Do desejo, você fala? Do desejo. Do que as pessoas querem. Do que as pessoas querem, o que elas imaginam. É universal, conforto. Né? É universal, obviamente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, para eles é fundamental a temperatura, né? Sim. Claro, porque eles moram em casas pequenas, muito quentes, pouco ventiladas, então a temperatura a segurança é fundamental, porque eles estão dentro das comunidades, né? Então o perigo deles, aqui o nosso povo curitibano, classe A, ele não está preocupado dentro da casa dele, porque ele mora em condomínio fechado, ele mora em condomínios verticais, né, com segurança. Então, a segurança não é o elemento. E daí, para cada lugar, para cada comunidade, tem a sua tipicidade. Nossa, vai dar outro podcast esse já. Mas o conforto, assim, é muito parecido. Ele tem os 5 principais elementos, eles são tanto para quem mora numa comunidade no Rio de Janeiro, no quem subúrbio, mora como quem condomínio mora fechado. aqui num condomínio fechado, classe A em Curitiba. Então, gente, olha só, para quem quiser aprender mais sobre conforto, você que é profissional da arquitetura, de design de interiores, fica aqui, então, o livro de Elisa Costa Milk. A gente vai deixar, tá na Amazon, nós vamos deixar na descrição aqui, quando a gente publicar o podcast. A gente vai deixar na descrição do vídeo e o link também para quem quiser comprar o seu livro. E Elisa, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por atender o nosso convite, por compartilhar teu conhecimento, tua experiência e desmistificar aí, coisas muito básicas que são essenciais para a qualidade de vida. É o que a gente busca, né? Exatamente. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação. E a gente se vê. Até mais.